Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele disse. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem estivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas começavam a comentar entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, mas para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente, meus queridos, vamos cantar mais uma vez esse refrão. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Quero perguntar quem é que já fez algum retiro do Adorarte. Fique de pé. Quem é que já fez algum retiro alguma vez do Adorarte? Retiro de carnaval. Vocês já estão tudo velho mesmo. Muito obrigado, pode sentar. Quem é que veio pela primeira vez no Adorarte? Fique de pé. Queria que nós aplaudíssemos essa galera linda que está aqui. Obrigado. Pode sentar. Quero perguntar quem é que nunca tinha vindo no retiro de igreja e veio a primeira vez. Fez essa loucura. Fique de pé. Alguém? Para eles tem que ser muito melhor para eles. Tem que aplaudir de pé. Vamos ficar de pé e aplaudir essa galera. Isso aí. Pode sentar. Não vou falar nada mais. Olha, me deram 2 horas de missa para rezar. Obrigado, Ana Maicá. Vou tentar não ultrapassar. Não, eu não vou fazer a missa tão demorada, eu acho, né? E hoje de tarde tem um momento muito legal para todo mundo também, mas é claro que a Santa Missa é o centro de tudo. A palavra de Deus, a liturgia de hoje está nos falando algo muito interessante para o nosso retiro. Para o nosso retiro que a gente chama, né? Sim, mas é um grande encontro de carnaval Adorarte. A primeira leitura estava falando da visão da fé. E o Evangelho estava falando da visão que Pedro, Tiago e João tiveram quando estavam com Jesus no Monte Tabor. E viram lá com Jesus Pedro, Tiago e João. Mas já na primeira leitura, na carta aos Hebreus, estava falando que a fé, que é essa certeza das coisas que não se veem humanamente, mas é uma visão espiritual, uma visão diferente. Nos falava que várias pessoas do Antigo Testamento, não é? Viram coisas maravilhosas. Nós já estávamos ouvindo que pela fé, por exemplo, viram Enoque sendo arrebatado ao céu. Pela fé, Abraão anteviu, por assim dizer, sua descendência. Pela fé, Noé também viu uma nova humanidade. Pela fé, muitos homens e mulheres viram coisas extraordinárias. Então, a Bíblia está nos dizendo que existe uma visão natural que é
muito pequena diante da realidade, da verdade das coisas existentes. Existem coisas tão sobrenaturais, tão espirituais, que são reais, mas que se nós não tivermos fé, nós não vamos nem acreditar. Mas se nós tivermos fé e fizermos uma experiência com Deus, nós vamos começar a ver coisas sobrenaturais. Você não está vendo aqui, mas aqui tem uns anjos aqui. Tem uns demônios por aí também. Lá bem atrás, lá. Ah, que vocês são curiosos, né? Mas tem muita coisa espiritual que a gente não vê. Eu estava lembrando uma vez que eu atendi um jovem que tinha passado por uma situação de drogadição muito complicada. Vocês sabem, ele estava desenvolvendo já um grau de esquizofrenia. Então ele começava a dizer que ele ficava apavorado, porque ele estava vendo coisas. Eu perguntei para ele: o que você estava vendo? O que você via? Ele dizia que ele via uns seres verdes, pareciam gnomos. E eu achava que a história de fumar maconha e ver gnomo era mentira. Mas ele dizia que via uns serizinhos assim, e que de vez em quando via umas sombras e não sei o que, e via umas luzes coloridas, e começou a ficar apavorado. Eu disse para ele: meu filho, meu querido, você não sabe de nada. Você acha que olhar isso é algo que deixa a gente assim extasiado? Eu quero convidar você para fazer uma experiência diferente. Em vez de ficar chapado, você ter uma outra experiência extasiante, você ficar tão cheio do Espírito Santo que você não vai ver mais gnomos nem duendes verdes. Você vai ver anjos subindo e descendo, e vai vendo Satanás sendo jogado debaixo dos nossos pés. Você vai ver a glória de Deus descer na terra. E sabe, esse jovem fez a experiência e depois ele contou que realmente Deus abriu a visão dele. Então o que eu quero falar para você é sobre visão. Se você se abrir para fazer uma experiência com Deus, Deus vai abrir a sua visão. Deus vai fazer você ver coisas maravilhosas. Você consegue acreditar que isso é maravilhoso? Que isso é extraordinário? Que você, se tiver uma experiência de fé, uma experiência com Deus, Deus vai começar a mostrar coisas a você que vão ajudar você na sua vida. Porque, deixa eu dizer a você, é muito difícil você conseguir vencer as suas batalhas sozinho. É muito difícil você caminhar numa história que você não sabe se vai dar certo. Olha, uma das coisas mais desesperadoras que existe é você olhar para o seu futuro e você não saber se tem perspectiva. É você olhar para a sua vida e você não sabe se as coisas vão dar certo. É você ter que tomar uma decisão com medo de que a decisão pode dar muito certo ou pode estragar tudo na sua vida. Eu quero dizer para você que existe um Deus que Ele é tão real e tão verdadeiro, e nós o conhecemos. Quantos conhecem aqui a Deus já podem dar um grito de alegria nesta tarde? Que existe um Deus verdadeiro e real, que Ele, se você permitir, Ele vai fazer você ver coisas que vão ajudar você a tomar as decisões certas, e vão ajudar você a ter um caminho seguro. Então hoje o que eu quero dizer para você é isso: dê uma chance para Deus. Se você nunca deu essa chance para Deus, se você já tentou de tantas outras formas, com tantas outras pessoas, tente uma nova vez, agora com alguém que é muito maior do que qualquer outra pessoa que você já tentou. Ele vai abrir a sua visão. Você vai começar a ter uma visão sobrenatural. Deus vai começar a revelar coisas para você. Eu não desejo nada menos que isso para você. Eu desejo que você tenha uma vida extraordinária. Eu desejo que você tenha uma vida sobrenatural. Eu lembro quando nós começamos a fazer missão na CASE, né? Lá em Campo Bom, ali divisa com Novo Hamburgo, na verdade já. E nós começamos a fazer evangelismo lá. É um lugar de detenção de menores.
aqueles meninos que com 14, 15, 16 anos já tinham cometido muitos crimes. Alguns deles já tinham cometido mais de um homicídio. Lembra, William? Quando nós chegamos lá a primeira vez, a gente ficava apavorado, porque a gente pensava, meu Deus do céu, vai chegar lá pregar, vai falar de Jesus. O que será que eles vão, como é que eles vão reagir? A gente tinha até medo de ir, porque a gente sabia que alguns deles eram criminosos. Eu lembro que a gente começou a ir lá com a cara e com a coragem. Eu lembro que primeiro dia que eu fui pregar lá, imaginam, eram várias galerias, né? E nem todos podiam vir ao mesmo tempo, porque são diversas facções, né? Aí se eles se encontrassem todos juntos, tá a morte. Então, tinham várias galerias, tinham vários complexos. Dentro de cada complexo tinha vários bretes, eles chamavam de brete, né? É a cadeiazinha lá dentro, atrás das grades mesmo. Então, um daqueles compartimentos podia vir para ficar ali. Aqueles que já conviviam juntos, um ou dois. Então, eles chegavam lá e a gente começava a rezar, e eles sentavam assim, ó. Sentava assim, usava as pernas assim, com o bonezinho para baixo. E eu pensando, meu Deus do céu, o que vai ser isso aqui? E na hora, o Espírito Santo falou comigo. E falou algo que até fiquei um pouco preocupado, porque ele dizia que eu não podia falar manso com eles, porque eles não são acostumados com falar manso. Eles são acostumados com coisa violenta. Mas não tem problema, porque Jesus disse: chega a hora em que os violentos vão arrebatar o reino dos céus. O reino dos céus não é para gente frouxa, não é para gente de fala mansa. O reino dos céus, ele é arrebatado por quem tem coragem de fazer violência. Então, se você já passou por violência, estou falando para você agora, se você já experimentou violência, não se preocupe, porque Deus já treinou você para arrebatar o reino dos céus com violência. Você está no lugar certo. Você tem que saber fazer violência para a pessoa certa. E a violência para a pessoa certa primeiro somos nós, contra as nossas paixões, as nossas tentações, nossas tendências naturais de pecado, e fazer violência para o diabo. Realmente muito bom, é gostoso segurar nas guampas do diabo, botar ele para baixo e sapatear na cabeça dele. Vocês não têm ideia, pequeno parente, estava conversando com a Ana ontem, o quanto de coisa, Ana Rocha, aconteceu essa semana com a gente. Quanto aconteceu com vários aqui da organização, Ana Maicá. E quanto está acontecendo de combate espiritual para que a gente tivesse sempre esse adorar-te. Nessa semana eu mesmo já recebi umas 3 notícias muito ruins, inclusive de problemas na justiça, de processo na justiça. Coisas que nós estamos sofrendo porque estamos fazendo por amor a Deus, salvando vidas. Não tem problema. Eu disse para Ana, nós estamos fazendo raiva no diabo. É bom sinal. Mas eu estava lá na fase e o Espírito Santo me disse: tem que falar com violência, tem que agir com violência. Eu pensei, imagina eu agir com violência com um monte de gente que já matou um monte de gente. É a violência espiritual. Então eu comecei a falar para eles sobre as verdades espirituais, as realidades que nós não vemos, mas existe um mundo sobrenatural. E deixa eu dizer para você, a gente não vê o mundo espiritual, mas a gente sente. E às vezes a gente vê os efeitos, a gente consegue ver as coisas boas que o mundo espiritual faz, ou o estrago que o mundo espiritual maligno faz. Então eu comecei a falar para eles um pouco sobre isso. E você vai me entender, porque o mundo espiritual ele existe, gente. Ele é real. Nós não vemos quando nós estamos com uma vida na carne, mas às vezes a gente percebe. Quantas vezes talvez você aí na sua vida sentiu uma presença do mal? Você não sabe explicar. Mas quando você estava talvez no seu quarto, você estava num lugar mal, você sentia aquela presença do mal pertinho de você.
Se você for falar isso para alguém, o pessoal vai achar que você é louca, que você é supersticiosa, mas você sabe o que você sentiu. Quantas vezes eu dizia ontem à noite, inclusive aqui, veio uma vozinha que disse assim dentro da sua cabeça, que você sabe que não era sua, tira a vida. Por que você está aí vivendo, sofrendo? Te mata. Inclusive ontem nós estávamos aqui tendo, o Senhor estava nos mostrando, era uma visão espiritual de algumas pessoas. Uma delas, você lembra até, vinha aquela provocação dizendo, você não tira a vida porque você não tem coragem, provocando. Mais de uma pessoa me procurou ontem de noite, das coisas que Deus revelou aqui na adoração, que não teve coragem de vir aqui. Não tem problema, você não precisa mostrar para os outros, mas que foi me dizer, padre, aquilo que o senhor estava falando era eu. O senhor não me conhece, mas Deus me conhece, Deus sabe disso. E eu comecei a falar isso para aqueles meninos então, né? Para as coisas espirituais, o mundo espiritual que existe. Existe um Deus que te ama, um Deus que te criou, um Deus que morreu na cruz por você, mas existe também um espírito maligno que quer a sua morte. Porque já que ele não pode ferir o próprio Deus, ele quer destruir o que Deus mais ama. Você, quando você é prejudicado por Satanás, o coração de Deus sofre, porque Deus te ama muito. E é por isso que Satanás, ele quer destruir você, ele odeia você. Satanás quer não apenas que você morra, ele quer te destruir, pedaço por pedaço, porque quanto mais ele te destrói, mais Deus sofre, porque Deus tanto te ama. E cada vez que você se machuca, cada vez que você se corta, cada vez que você se prostitui, cada vez que você sente um lixo, cada vez que você tem vontade de morrer, mais Satanás sente prazer em dar dor no coração de Deus. Está falando sobre essas coisas com esses jovens, adolescentes, lá na fase. E de repente eu disse assim para eles, mas disse Jesus, eu vi Satanás cair como um raio. Gente, quando eu falei isso, estava tudo tranquilo, que nem aqui. De noite, quando eu falei, exatamente quando eu falei, eu vi, disse Jesus, Satanás cair como um raio. Deu um estrondo. Não tempo nem estava para chuva. Mas gente, quando eu falei aquilo e deu aquele estrondo, até o carinha que estava aqui, com o bonezinho baixo, deu estrondo, ele já fez assim. Comecei a falar de Satanás, o cara já se aprumou. Aí eu entendi que o Espírito Santo estava falando para falar com violência. Aí meu filho, aí ninguém me segurou mais. Aí eu comecei a falar para eles sobre isso, o quanto Satanás quer destruir a sua vida. Mas o Senhor me dizia ainda que não bastava falar, eles tinham que experimentar. Então eu disse para eles, então nós vamos fazer uma oração. Não sei quem é que estava comigo lá, alguém que estava cantando. Era alguém que está aqui? Não vai lembrar do estrondo. Não sei quem é que estava tocando aquele dia lá. E aí eu disse para eles, agora vocês podem ficar sentados, ou de pé, ou até ajoelhar, e nós vamos orar por vocês. Nós começamos a orar por eles, e Deus abriu a nossa visão, e Deus começou a mostrar para nós coisas que só Deus sabia. Essa visão da fé. Eu lembro para um rapaz, eu disse, eu te vejo atrás de um carro, o carro era assim, com essa cor, etc e tal. Você está no meio de um fogo cruzado, uma bala pegou perto de você, você ouviu o tinindo da bala, e você prometeu naquele dia para Deus, que se Deus te livrasse daquele dia, você nunca mais ia voltar para o crime. E o menino, né? 16, 17 anos já, machão, valente, caiu num choro, porque viu que Deus estava falando com ele, coisas que só Deus sabia. E quantas vezes tu foi assim, não foi? Quantas vezes começou a ficar engraçado, porque aí o pessoal que estava lá atrás da grade, né, começava a ver o que estava acontecendo, e daí eles começavam, ô seu, né? Ô seu, vem aqui, vem orar aqui, ô seu, vem cá orar. Eles diziam assim para nós, né?
E nós começávamos a orar, era toda semana que tinha sempre a fase, com a pandemia parou, nós estamos tentando contato de novo, porque agora mudou a direção, enfim, mas foi um tempo maravilhoso. Nós começamos a orar por eles, e Deus começava a mostrar, Ele abria a visão. Eu lembro de outro rapaz, que eu disse, Deus está mostrando uma visão do teu futuro, e esse futuro é um futuro que você sonha. Eu vejo você, adulto, de terninho, e você tá do lado de uma mulher. Essa mulher tem essas características, essa cor desse cabelo, e você tem um casalzinho de filhos. E aí, quando eu terminei a oração e disse para ele que Deus queria realizar o sonho dele, se ele mudasse de vida, ele disse: mas até a cor dos cabelos e dos olhos, eu lembro que era, até isso é exatamente o que eu peço a Deus na minha oração. Por quê? Porque Deus abriu a visão. Outros, Deus começava a falar: você já foi liberto 2 vezes da morte, o espírito da morte está te rondando. Não é assim? Você uma vez quase levou um tiro, a outra vez você quase morreu com uma facada, gente que a gente nunca viu, não tinha como saber, mas Deus estava fazendo isso que Ele fez com tantos da Escritura. Ele abre a visão, Ele faz você ver coisas espirituais, coisas que nós não vemos naturalmente, mas quando você tem uma vida de fé, você começa a ter uma experiência sobrenatural. E não é só com coisa ruim, é coisa muito boa também. Eu lembro uma vez, já contei essa história, de uma mãe que foi rezar, pedir oração pela filha, e Deus lhe mostrou a filha dela, que não estava ali, que estava ficando cega, entrando para o bloco cirúrgico, e quando ela estava entrando no bloco cirúrgico, no corredor, a menina ficava curada. Isto era uma sexta-feira, segunda-feira foi cirurgia, ou domingo, não lembro mais, mas da semana a mãe me apareceu com a filha que estava quase cega, e foi exatamente o que aconteceu. A menina que estava entrando no bloco cirúrgico, porque ela tinha cirurgia naquela semana dos olhos, quando estava andando, estavam levando ela na maca, ela deu um grito: para! Veio o médico, o enfermeiro, todo mundo correndo. O que aconteceu? Perguntaram para ela, ela disse: eu não sei o que aconteceu, mas eu estou enxergando completamente, 100%, a menina nem óculos precisava usar. Isso é uma visão que Deus abre para quem? Para quem é perfeito? Para quem nunca cometeu erros na vida? Não. Para aqueles que sabem que dependem unicamente da misericórdia de Deus. Deus faz isso não porque a pessoa é santa, mas é para usar desta forma para ajudar ela e outras pessoas. Vocês já acham que esses jovens que estão aqui em cima, ó, você acha que esse ruivo aqui é santo? Você não sabe do passado dessa criatura. Não era tu que estava lá na fase aquela vez? Não. Até o seminarista aqui é tudo... Não, estou brincando, os seminaristas são mais... Todos nós, né? Todos nós somos pecadores. E Deus se usa de nós, não porque nós merecemos, mas Ele se usa de nós, eu posso dizer assim, porque você e eu precisamos do amor de Deus. Deus se usa de nós porque você precisa do amor de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: existem muitas pessoas aí fora que precisam do amor de Deus, que precisam de salvação, que precisam conhecer esse amor maravilhoso de Deus, e por isso Deus vai te usar. Se você permitir, Deus vai te dar. Você imagina que coisa mais linda isso? Não precisa fumar baseado, não. Só precisa receber a maior loucura que existe no mundo, que é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você receber esse Espírito Santo, Deus vai te revelar coisas. Você vai começar a orar por pessoas, talvez dentro da sua casa, e você vai começar a ser usado por Deus para salvar essas vidas. Eu quero fazer uma experiência com você hoje. E os que já são aí da comunidade, são staff, sei lá o que, se preparem, que nós vamos trabalhar hoje de tarde, amém? E vocês se abrem para o Espírito Santo, que senão eu vou dar uma bofetada em vocês se vocês falar coisa que não deve.
uma bofetada espiritual, lógico. E nós vamos orar por vocês. Cada um de vocês precisa de uma palavra aqui. Cada um de nós precisamos de um direcionamento. Eu gostaria que Deus falasse com vocês, que você e eu experimentássemos aquilo que eu falava antes, uma visão aberta.